Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes! Eu sou Isabel Wittmann e nesse programa de hoje, em formato Drops, eu vou comentar um pouco sobre a 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que aconteceu entre os dias 17 e dia 30 de outubro desse ano, né, na cidade de São Paulo. Eu vou falar um pouco sobre os filmes que eu assisti, os principais deles, né, as minhas recomendações e experiência em geral, focando, claro, na presença feminina no cinema. E primeiro eu tenho que dizer que esse ano eu vi poucos filmes durante a mostra, principalmente se for comparar com o ano passado, quando eu fiz parte do júri da Bracine. Em virtude disso, só pro júri foram 16 filmes, fora a cobertura propriamente dita, né? Esse ano eu só vi 27 filmes, então muita coisa acabou ficando de fora, né? Eu não consegui assistir todos os que foram os mais comentados. E isso aconteceu também porque o Sesc tinha me convidado para ministrar uma oficina de crítica feminista de cinema na terceira semana de cinema do Sesc, que está acontecendo agora lá em Paraty. E eu acabei deixando de ir em muitas sessões para dar conta, né, de rever filmes, de reler artigos, de preparar os slides, enfim, de organizar o que seriam as aulas teóricas das oficinas. Essa é a má notícia, né? A boa notícia, talvez, é que eu ministrei a oficina entre os dias 2 e 3, agora de novembro. Foi ótimo, então eu espero que eu possa replicar ela em outros lugares em breve. Então fiquem de olho aí para saberem mais sobre isso nas nossas redes sociais. E agora, chegando na mostra, né, realmente, começando do pior pro melhor. Eu vou primeiro falar da minha maior decepção nessa mostra, que foi o filme Mr. Jones, da Agnieszka Holland. A Agnieszka Holland, a gente conversou sobre ela no nosso primeiríssimo programa, lá em 2016, ela é o nosso episódio piloto. E eu gosto muito dos filmes dela, Os Filhos da Guerra, o Na Escuridão. E também, claro, o Jardim Secreto, né? Esse clássico da Sessão da Tarde. Mas Mr. Jones acabou me parecendo um filme bastante problemático. Ele é muito bonito visualmente, esteticamente, a fotografia, os figurinos... Tudo é muito competente, assim, mas ele é uma espécie de propaganda anticomunista anacrônica, vamos dizer assim. O protagonista é uma história real, né? É um cara que viaja para a União Soviética com a intenção de entrevistar Stalin, é um jornalista, né? E lá ele vai para um interiorzão, uma vila no meio do nada, que era um lugar onde a mãe dele já tinha morado, e ele descobre que existem pessoas passando fome no regime comunista. E o filme, ele faz algumas inserções de imagens bastante apelativas para mostrar essa questão da pobreza e da fome. E quando ele retorna à Inglaterra, que é o lugar natal dele, ele é galês, a Agnieszka Holland faz uso, inclusive, de cenas em que ele vê pedaços imensos de carne sendo carregados na rua, em Londres, e o protagonista vai em um café riquíssimo e vê todas aquelas iguarias de comidas expostas, e em nenhum momento é questionado se essas peças de carne e se essas iguarias são disponíveis para todo mundo no sistema capitalista, ou ainda se existe fome ou não naquele lugar onde ele mora, que seria uma resposta bastante óbvia, só que talvez ele não tenha circulado pelos lugares certos, ou errados, digamos assim, né? Então, embora seja baseado em uma história real, e é claro que o problema da fome, mesmo no regime soviético, foi gravíssimo, e eu não quero fazer pouco caso disso, eu só acho que foi um recorte que foi feito de uma maneira tão panfletária, tão propagandística, que acaba sendo bastante complicado levar a sério a maneira como é contada a história. Mas, enfim, uma pequena decepção. Esperamos que Agnieszka Holland volte a fazer outros filmes interessantes. Agora, falando de coisa boa. Eu escolhi 5 filmes para comentar como os meus preferidos da mostra. O primeiro deles não é dirigido por uma mulher, foi A Vida Invisível, do Karim Anu. Eu trouxe ele por causa do protagonismo feminino, por causa da Carol Duarte, que interpreta a Eurídice, que era a personagem do título antigo, né? A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. A Julia Stockler, que interpreta a Guida, a sua irmã. A interpretação da Julia Stockler é algo de um nível sensacional, assim, que é realmente indescritível. O filme é um melodrama, ele é bastante pesado em certos aspectos, é desses filmes que fazem chorar mesmo, de tragédia mesmo, mas eu acho que um aspecto interessante é, primeiro, o figurino,
que é maravilhoso e consegue colocar a diferença das personalidades das personagens expressa somente pelas roupas delas, das duas irmãs. E segundo, o fato de que, apesar de todas as coisas que acontecem com elas, elas nunca esmorecem. E o próprio Karim Anu diz que foi uma decisão estética e narrativa dele jamais retratar alguma delas chorando. Porque, apesar das intempéries que elas enfrentam, a ideia é que elas enfrentem todo o machismo e o conservadorismo da sociedade do Rio de Janeiro de 1950, mas que elas não esmoreçam. E ainda tem a questão, né, da pequena participação da Fernanda Montenegro, que interpreta a Eurídice no tempo presente, que por si só já vale a pena, é pequena, mas é ótima. E em seguida, eu vou destacar o documentário Space Dogs, que é dirigido pela Elsa Kremser e pelo Peter Levine. Esse documentário é um documentário que é bastante difícil de assistir, mas ele tem uma proposta que eu achei particularmente muito interessante, que é o de cruzar a história dos cachorros que foram os primeiros cachorros a serem mandados nas viagens espaciais, nos programas soviéticos, com os cachorros que hoje vivem nas ruas na cidade de Moscou. Então ele tem uma narração em off que é bastante impessoal na parte que trata da viagem espacial, que me parece que seja para emular essa coisa desses documentários estilo Discovery Channel, como se tivesse um distanciamento nisso, ao mesmo tempo que ele escancara os horrores pelos quais esses animais passavam em termos de experimentos científicos que eram infligidos a eles. E por outro lado, quando vai para as ruas de hoje, né, a gente vê que se eles deixaram de serem utilizados como experimento científico, hoje eles estão delegados a um abandono total, tentando sobreviver e montando suas próprias comunidades ali, né, de cachorros em busca de sobrevivência, assim. Então o filme, ele é muito perturbador, ele é muito triste, ele causa indignação também, mas pra mim ele acerta quando ele justamente deixa bem claro os objetivos egoístas de nós, seres humanos, e essas relações que a gente entabula com as outras espécies, que são sempre de um especismo muito forte, né? Então, para quem tá ligado, assim, na luta antiespecista como eu, é um documentário que, mesmo sendo difícil de assistir, eu acho que vale muito a pena. O terceiro filme que eu destacaria é o Papicha, da Munia Medur, que é o candidato da Argélia para o Oscar de filme estrangeiro. E também é um filme muito difícil. Ele retrata um grupo de meninas nos anos 90, na Argélia, quando a Guerra Civil se intensificou, né? A Guerra Civil durou até 2002. E aí o grupo islâmico armado, o GIA, foi responsável por uma série de ações e atentados terroristas que visavam a derrubada do governo e instaurar um governo teocrático, né? E essas meninas eram estudantes universitárias que estavam só tentando levar a vida delas de uma maneira bem comum, bem banal, sair para dançar e se encontrar com alguns rapazes e elas se divertirem por conta própria. E uma delas, a Nedjema, tinha interesse por moda e queria fazer um desfile de moda. Conforme o conservadorismo avança, cartazes que indicavam o que cada mulher deveria fazer, ou como eu deveria se portar para ser uma boa mulher, né? Começam a ser colados pela cidade e, bom, a Nedjema acaba tendo que lidar com essa questão, né? Que é a moda, por mais banal que seja, não é bem vista. Então, lidar com a moda acaba sendo um ponto de resistência. Mesmo que ela não encare dessa forma inicialmente, ela precisa ter coragem para lidar com as situações que são apresentadas, né? A máquina de costura dela acaba também funcionando como uma ferramenta de construção da autonomia delas enquanto mulheres e mulheres donas das suas próprias ações e dos seus próprios destinos. É um filme muito intenso e que também alerta de gatilho, né? Vai arrancar lágrimas. A Bia Zasso, do Formiga Elétrica, também escolheu ele como o preferido dela da mostra, então eu vou deixar aqui a análise dela para que vocês possam ouvir. Oi, eu sou a Bianca Zasso, do Formiga Elétrica, e o meu filme dirigido por mulher preferido da mostra é Papicha, dirigido pela Munia Medur. Espero que eu tenha acertado a pronúncia do nome dela, porque foi um filme que me pegou desde a primeira cena. Ele é extremamente poético, bonito, ele consegue equilibrar a linguagem cinematográfica, né, um apuro na linguagem cinematográfica, com um roteiro
que é extremamente difícil, porque você está falando de repressão, né? O filme se passa na Argélia dos anos 90, em plena guerra civil. Então, aquelas meninas que tinham uma determinada liberdade, que conseguiam estudar, né? Que, enfim, levavam suas vidas. De repente, vem o seu cotidiano modificado, porque agora elas não podem usar a roupa que elas querem, elas não podem estudar. Então, essa mudança radical, né? E principalmente essa protagonista que não se deixa abalar por isso, que vai batalhar, que vai continuar tendo a vida que ela quer ter, assim, me conquistou desde a primeira cena. Eu acho que é um dos grandes filmes do ano, né? Ouso dizer isso. A gente tá com um ano com bons filmes, mas Papicha, assim, é uma pérola. Você precisa assistir Papicha, porque ele vai te fazer pensar não só sobre a nossa condição de mulher, né? Também num país que tá se mostrando as garras do machismo ainda mais, né? As pessoas parece que perderam o medo de falar certas coisas nesse país. Então, eu acho que a gente vai, apesar do filme se passar na Argélia dos anos 90, o Brasil de 2019, nós mulheres do Brasil de 2019, vamos entender muito bem o drama dessa protagonista. O quarto filme que eu escolhi foi o Honeyland, da Tamara Kotevska e do Lyubomir Stefanov. É o candidato da Macedônia do Norte a uma vaga no prêmio de melhor filme estrangeiro no Oscar. E é um documentário sobre uma mulher, a Hatidze, que ela vive isolada em uma aldeia no interior da Macedônia, mora só com a mãe em uma casinha de pedra, e ela cria abelhas e vende mel, basicamente. Parece um tema extremamente banal para se fazer um documentário inteiro em torno disso, mas o modo de vida da Hatidze é muito interessante. Ela tem uma delicadeza imensa no trato com o qual ela tem com os animais, a forma como ela se integra à natureza e também a forma como ela lida com os vizinhos que chegam novos, né, durante a própria gravação do documentário e os conflitos que vão advir da chegada desses vizinhos, porque eles não têm a mesma percepção que ela em relação ao cuidado com o entorno em que eles vivem. Eles pensam completamente em termos monetários e ao pensar em termos monetários eles trazem desgraça e desequilíbrio para o ambiente em que eles vivem. A Hatidze é retratada como uma figura marcante e uma figura completamente integrada no campo, na natureza, no ambiente em que ela vive. A fotografia é linda, pega os entardeceres, pega a roupa dela, que é uma camisa amarela justamente cor de mel, uma saia floral, um lenço colorido amarrado no cabelo, e como isso tá sempre ali, integrado no meio onde ela vive, e mostra que a força dela tá justamente na brandura e não na violência. É um documentário contemplativo, é imersivo e, em grande parte, a beleza dele está justamente nesses pequenos momentos com a protagonista, que é uma mulher incrível. E, por fim, eu recomendo Babenco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou, um documentário da Bárbara Paz sobre Hector Babenco, que é muito mais do que um documentário sobre um cineasta. Quando eu saí do filme, eu fiquei pensando que provavelmente eu não saí conhecendo mais sobre o próprio Babenco e também não saí conhecendo mais sobre a obra dele. É mais um documentário que é uma elegia de amor a ele enquanto pessoa, ao cinema, de certa forma, e ao amor que ele delegava a esse cinema. E também é um documentário muito mais universal do que isso, quando a gente percebe que é também um documentário sobre despedida, sobre luto e sobre esse processo que é o estar morrendo, porque a pessoa não morre de uma vez, a pessoa vai se despedindo aos poucos, e é esse processo de estar morrendo que a Bárbara utiliza para filmar o documentário, ao mesmo tempo que ela tá, de certa forma, tratando da própria despedida dela e lidando com isso. É lindíssimo, é emocionante, tocante, e é feito com uma grande delicadeza, recomendo demais. E acrescento nessa lista de indicações o filme Aurora, que é dirigido pela Mia Tervo, que foi recomendado pela Neuza Barbosa, do portal Cineweb. Então ouçam agora o comentário dela. Olá, então aqui é Neuza Barbosa, editora do Cineweb. Eu queria comentar, como meu filme preferido, dirigido por mulher na mostra, um finlandês que chama Aurora, dirigido pela Mia Tervo. É o segundo longa dessa diretora, e eu achei muito legal como um estudo de personagem, né? Porque a Aurora é uma manicure
que mora na Finlândia, né? E quer ir para a Noruega. Tem um sonho de que a vida dela vai ser diferente lá. O pai dela é alcoólatra e, enfim, ela não tem uma vida afetiva muito boa. E entra na vida dela um imigrante, um refugiado iraniano, o Darian, que é viúvo e tem uma filha pequena. Então, eu acho que o filme tem toda essa expectativa de um romance entre eles, de uma superação da rotina da vida dela, que são, enfim, ele lida com os clichês de uma maneira que eu achei agradável, porque normalmente certos filmes têm uma personagem assim como ela, meio inusitada, meio louquinha, um furacão de energia, tendem a ser um pouco folclóricos, né? A personagem fica um pouco desvalorizada. E aqui eu acho que não, acho que toda a impulsividade que ela tem é vista por um ângulo afetivo, amoroso mesmo, que dá uma chance para a personagem mostrar toda a riqueza delas, nuances, né? É um filme divertido, mas que também não banaliza a questão feminina, nem a questão do romance. Eu acho que ela é tratada de uma maneira bastante agradável e tem a sua seriedade para encaixar o tema dos refugiados na Europa. Bom, agora falando sobre os filmes premiados, né? Vamos comentar um pouco quem foram as ganhadoras da 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O júri internacional foi composto pelo Beto Brant, pelo Lisandro Alonso, pela Maria de Medeiros e pela Xenia Mengotti, e os filmes foram escolhidos entre os mais votados pelo público na competição Novos Diretores. E entre esses filmes, eles escolheram o melhor documentário Honeyland, dirigido pela Tamara Kotevska e pelo Lyubomir Stefanov, então já foi comentado, né? Concordo demais, é um documentário maravilhoso. Foi o melhor que eu assisti durante a mostra, né? E o prêmio também do júri para melhor ficção foi um prêmio dividido. Ele foi para System Crasher, da Nora Finchide, e Dente de Leite, da Shannon Murphy. Eu não tive tempo de assistir Dente de Leite. System Crasher não entrou na minha lista de recomendações, mas ele provavelmente teria sido o 6º colocado na minha lista, ou o 7º, por aí, porque é um filme muito intenso. É sobre uma menina que tem problemas de comportamento, ela reage às pessoas com uma certa violência e ela tem uma energia imensa, e o filme ele tem uma montagem e uma narrativa que faz uso dessa energia nele mesmo. Então o filme ele expressa a forma como essa personagem se sente, e isso é muito interessante, até porque o título do filme é como se ela fosse uma quebradora de sistema, mas depois a gente percebe que o problema não tá nela propriamente dita, mas no próprio sistema que não sabe lidar com uma criança que é não normativa ou que é desviante. Então, a Cecília Barroso, do Cenas de Cinema, escolheu o System Crasher como seu preferido. Vamos ouvir agora o áudio dela sobre o filme. Olá, eu sou a Cecília Barroso, escrevo no site Cenas de Cinema, e o meu filme favorito, escrito e dirigido por uma mulher na Mostra de São Paulo desse ano, foi o System Crasher. O filme também é atuado por uma pequena mulher, ainda criança, Helena Zengel, impressionantíssima no papel. O filme é dirigido pela Nora Finchide e trata a história de uma criança que tem um problema psiquiátrico e não consegue controlar a própria fúria. Então ela está sempre estourando, está sempre ultrapassando as barreiras. É um tema que me interessa muito porque ele trata não do transtorno em si, mas da inadequação da sociedade para lidar com qualquer coisa que esteja fora daquilo que está predisposto como normal, né? Então, assim, de como uma sociedade não consegue integrar aquilo que é diferente dela. É um filme muito angustiante. Eu sou mãe, tenho 2 filhos que já são adultos, mas é um filme que mexeu muito comigo, que me deixou muito angustiada. A Nora, ela trabalha muito com o ritmo, então é tudo muito acelerado, muito frenético. Os fades dela são fades muito diferentes, assim, é tudo muito corrido, muito rápido. Ela usa muitas cores e as pausas são muito abruptas. Então, assim, é um filme que está o tempo todo mexendo com a gente e meio que tentando fazer a gente se colocar no lugar
dessa menina que tem essa confusão de sentimentos e num mundo que não consegue acolhê-la, né? É um filme muito interessante, indico fortemente para todo mundo, tomara que estreie no Brasil. E a Bárbara Demerov, do Adoro Cinema, escolheu por sua vez O Dente de Leite, da Shannon Murphy, como filme preferido, então também vamos ouvir o áudio dela sobre esse filme. Olá, meu nome é Bárbara Demerov, eu sou jornalista e crítica de cinema do site Adoro Cinema, e o meu filme favorito da mostra, dirigido por uma mulher, é Dente de Leite. É dirigido pela Shannon Murphy e tem como protagonista uma jovem que tem câncer, mas ao mesmo tempo o filme não é sobre a doença em si. Ele é sobre um romance que ela vive com um homem que é viciado em drogas e ao mesmo tempo o filme também ele traz essa dinâmica familiar entre a menina e os seus pais, que eu acho muito bonito, é muito delicado o modo como a diretora conecta todos os pontos da vida dela e como o filme ele funciona como um romance e não só como um drama sobre uma doença terminal. O prêmio Projeto Paradiso foi para O Campo dos Lobos Guarás, da Bárbara Cunha e do Paulo Caldas, que eu não posso comentar porque eu também não vi. O júri da Abracine desse ano foi composto pela Nayara Reynolds, pelo Pablo Vilaça e pelo José Geraldo Couto. Esse prêmio ele é dado para o melhor filme brasileiro de uma direção estreante, né? Tem que ser o primeiro filme da pessoa para ser selecionado para concorrer a esse prêmio. E o prêmio foi para Currais, da Sabina Colares e do Davi Aguiar. O prêmio da crítica, ele é escolhido pela imprensa especializada que cobre o evento. Eu faço parte do grupo que escolhe esse prêmio. E o prêmio de melhor filme estrangeiro também foi para Honeyland, dirigido pela Tamara Kotevska e pelo Lyubimir Stefanov, como a gente já falou. Não preciso dizer, né, que eu concordo com esse prêmio. E o prêmio de melhor filme brasileiro da crítica foi para Aos Olhos de Ernesto, que é dirigido pela Ana Luísa Azevedo. E esse, de novo, eu não vou poder opinar, porque não assisti. Todos esses prêmios de júri e de crítica, então, foram para filmes dirigidos por mulheres, o que é bem interessante, porque nos prêmios de público, nenhum foi para um filme dirigido por mulher. Então, o melhor filme internacional foi votado Parasita, né, do Bong Joon-ho. Melhor documentário internacional, A Grande Muralha Verde, do Jarrett Scott. Melhor filme nacional, Pacificado, do Paxton Winters. E melhor documentário nacional, Chorão, Marginal Alado, do Felipe Novaes. Então, curiosamente aí, não temos nenhuma mulher agraciada com o prêmio do público. Esperamos que o público do ano que vem tenha mais interesse, talvez, em filmes dirigidos por mulheres. Não sei o que aconteceu aí nessa votação, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado das nossas indicações. Eu vou deixar os filmes que foram citados aqui nesse programa listados na postagem do nosso site, junto com os links para as redes sociais das nossas convidadas e para os sites das nossas convidadas. E fora isso, qualquer comentário ou sugestão, manda um e-mail para contato@feitoporelas.com.br ou deixa um comentário no nosso SoundCloud. Obrigada pela audiência e pelo apoio e até a próxima!